capítulo de número 17, que é o texto que já estamos há algum tempo estudando juntamente com vocês, a partir do versículo de número 13. Glória a Deus. A partir do versículo de número 13. O texto diz: mas agora vou para ti, digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, nós aprendemos aqui com este capítulo 17, que o mundo é um importante conceito aqui neste capítulo. Se você observar, Jesus, ele usou a palavra mundo nesta oração sacerdotal do capítulo 17 de São João, 19 vezes, e com pelo menos 3 conotações diferentes. Primeiro, ele a utiliza para falar da criação material, como nós encontramos, por exemplo, no versículo 5, quando ele diz: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, ele utiliza a palavra mundo nesse conceito de mundo material, mas também ele fala com o conceito de povo, de humanidade, conforme nós vemos no versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, né, as pessoas, a humanidade, e também ele fala neste conceito que nós acabamos de ler, dos versículos 13 ao 16, especificamente os versículos de número 14 e 15, que ele vai falar do sistema do mundo em oposição a Deus. Ora, aqui nós vemos que o cristão, ele tem uma posição definida na vida. O cristão, ele tem esta posição única na sua vida. Ele vive no mundo fisicamente, mas ele tem a consciência de que ele não é do mundo espiritualmente. Embora no mundo ele esteja fisicamente, o cristão sabe que espiritualmente ele não é do mundo. Os seus recursos, eles não vêm deste diabólico sistema mundano, deste diabólico sistema do mundo, tá? Mas ele vem do Senhor. O crente, ele tem essa consciência, tá? Que os recursos nossos, ele vem de Deus, que os nossos recursos, ele vem do Senhor. Enquanto ele está no mundo, ele deve viver contrário ao mundo. Enquanto ele está no mundo, ele deve viver na contramão do mundo, na contramão do sistema do mundo. Essa é a vida do crente, porque ele tem que ministrar ao povo que ainda está nesse mundo, e ele precisa ser diferente, ele precisa ser luz, ele precisa ser sal da terra. Estamos no mundo, meus amados irmãos, para vencer as pessoas que estão fora do mundo, e vivemos aqui para a gloriosa expectativa de um dia sermos tirados deste mundo. Esta é a esperança da igreja. Nós vivemos aqui, mas estamos em constante expectativa de que um dia a trombeta vai tocar. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Deixaremos isso aqui. Iremos estar com Cristo quando Ele voltar. Em outras palavras, os cristãos estão em território inimigo. Afinal de contas, se você observar, João capítulo 16, lá o versículo 31, antes de começar a oração sacerdotal, você vai encontrar Jesus dizendo: no mundo tereis aflições, tribulações. Então, nós sabemos disso. Lá em João capítulo 15, versículo 19, Jesus vai dizer assim, ó: se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu,
mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi no mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Não se engane não, o mundo odeia a você. Não se engane, o mundo nos odeia. Mas pastor, é tanta perseguição na igreja. Mas pastor, vamos chegar num comentário mais pessoal. Mas pastor, é tanta perseguição no meu trabalho, é tanta perseguição na minha igreja, é tanta perseguição lá na minha escola, é tanta... Irmão, enquanto você estiver fazendo a vontade de Deus, aqueles que não são de Deus vai odiar vocês. Não se engane. Mas diante disso, aí vem a pergunta: e como eu posso vencer o mundo? Ah? Como eu posso vencer o mundo? E Jesus Cristo, ele nos provê de recursos para que nós possamos vencer o mundo. Porque em meio às lutas, em meio às adversidades, em meio aos problemas, em meio às perseguições, Jesus vai prover o escape. E ele nos provê recursos espirituais que nós necessitamos para vencermos o mundo. Ele, em primeiro lugar, nos provê sua alegria. Mas pastor, como assim? Irmão, ele provê para nós a sua alegria. Olha o que ele diz no versículo de número 13. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Aleluia. Jesus provê para nós a sua alegria. Está doendo? Mas Jesus provê para nós a sua alegria. Está me perseguindo? Mas Jesus provê para nós a sua alegria. É um choque para algumas pessoas saberem que Jesus, ele era uma pessoa alegre, porque a gente tem muito na nossa mente Isaías 53:3, né, que fala que ele era um homem de dores, e de fato ele era sim um homem também de dores, porém ele foi também um homem cheio de alegria do Senhor. Jesus era uma pessoa alegre, ele experimentava as dores aqui nesta terra, ao ver um homem, por exemplo, se perdendo, mas ao mesmo tempo ele se alegrava quando via as pessoas sendo salvas, sendo alcançadas pelo Evangelho. Então Jesus, ele era uma pessoa alegre. A alegria na vida, irmãos, não é falta de dor. É isso que muitas vezes nós precisamos entender. A alegria, ela não é falta de dor. Não é porque você está passando por dores, por problemas, que você não vai ser alegre. Se Deus ele não estivesse isolado da dor ou das dores, jamais nós cresceríamos ou desenvolveríamos o nosso caráter maduro. Você só cresce porque você passa por lutas. Você só cresce porque você passa por dores. Você só se torna um crente amadurecido porque você enfrenta as dificuldades da vida. Entenda isso, olha, o céu, ele é o lugar de toda alegria e nenhuma dor. E o inferno é o lugar de toda dor e nenhuma alegria. Porém, a vida atual que nós estamos vivendo, muitas vezes parece que se mistura as duas coisas. É por isso que tem momento que você está passando por um momento de muita alegria e tem momento que você vai enfrentar as dificuldades da vida. Isto é, enquanto você não chegar no céu, porque lá é lugar de só alegria, enquanto você estiver aqui na terra, você irá enfrentar dificuldades, sim. Você irá passar por problemas, sim. O fato de Jesus, ele ter tido alegria, mesmo em meio à dor, é a prova cabal que nós precisamos para entender que nós também podemos viver alegres, mesmo em meio às adversidades da vida. É por isso que Jesus, ele vai dizer, para que tenham a minha alegria completa. Aleluia. Escute, Jesus, ele partilha a sua alegria conosco.
Você observe que ele é quem faz questão de dizer isso, para que eles tenham a minha alegria. Ele partilha conosco da sua alegria. Ele está dando a alegria dele para a sua igreja. Ele está dando a alegria dele para o seu povo. Jesus, ele sempre está compartilhando algo conosco. Se você observar, ele sempre está compartilhando algo com a sua igreja. Ele compartilhou no versículo 13 aqui a sua alegria. Lá em João 15, 9, ele compartilha o seu amor. Lá em João 14, 27, ele compartilha a sua paz. Gálatas 5:22 fala que o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, é longanimidade. Ele começa a falar que Jesus, ele sempre está compartilhando conosco algo. O cristão, irmãos, observe estas verdades aqui. Ele experimenta a alegria de Jesus Cristo. O cristão, quando ele experimenta essa alegria de Jesus Cristo, ele não vai mais se interessar. Quando ele passa a gozar, ele passa a experimentar a alegria de Jesus Cristo, ele não vai mais se interessar por aquilo que o mundo tem a oferecer a ele, porque a alegria de Jesus nos basta. É por isso que você precisa ser alegre em Jesus. É por isso que você precisa viver uma vida de alegria em Jesus, porque quando você está alegre em Cristo, escute isso, as coisas do mundo não mais te afetam. Quando você está alegre em Jesus, as coisas do mundo não mais te atraem. Quando você tem alegria em Jesus, você não se interessa mais pelas coisas do mundo. A alegria do cristão, irmãos, ela é um relacionamento profundo com Jesus Cristo, no qual nós vamos aprender sobre Ele e sobre nós mesmos. A alegria, ela refere-se a este relacionamento com Jesus. Quanto mais você se relaciona com Jesus Cristo, mais você conhece a Ele. Quanto mais nós aprendemos sobre nós mesmos, mais vemos as nossas próprias necessidades. Então, quando eu começo a me alegrar, a me relacionar com Jesus Cristo, eu passo a aprender sobre Ele e passo a aprender sobre mim. Eu passo a aprender que Ele me satisfaz e passo a aprender que eu necessito dEle. Isto é relacionamento. Quem está entendendo, diga amém. Quanto mais nós aprendemos sobre Cristo, mas Ele preenche as nossas necessidades. Quanto mais nós aprendemos sobre Cristo, mais Ele preenche as nossas necessidades. E aqui, isso aqui deveria me incomodar. Isso deveria me despertar, isso deveria causar em mim algo para dizer, meu Deus, eu preciso então buscar mais de Jesus. Eu preciso conhecer mais a Jesus. Eu preciso me relacionar mais com Jesus. Quanto mais eu aprendo sobre Cristo, mais Ele vai preenchendo as minhas necessidades. A alegria, irmãos, que nós experimentamos em Cristo, ela é ultra circunstancial. A alegria que nós experimentamos em Cristo, ela não depende da circunstância. Eu já falei isso aqui e vou falar novamente. A alegria do cristão, ela não depende do momento em que ele está vivendo. É por isso que mesmo o apóstolo São Paulo, estando preso em Roma, em cadeias em Roma, ele escreve uma carta à igreja de Filipenses, que é uma carta conhecida como a carta da alegria. Paulo preso em cadeias, mas escreve para a igreja: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A nossa alegria não depende
depende da circunstância. Por quê, pastor? Porque a minha alegria tem nome. A minha alegria é Jesus Cristo de Nazaré. Pode estar passando na luta, mas Jesus está comigo. Eu posso estar enfrentando as tribulações, mas Jesus está comigo. Eu posso estar passando na prova, mas Jesus está comigo. Ele não me deixará só. Ele não me deixará só. Então, se Ele está conosco, é motivo de nós nos alegrarmos. Aleluia. A alegria do cristão é algo que nós experimentamos de dentro para fora. Essa alegria do crente é algo que nós experimentamos, irmãos, por dentro. Ela trabalha dentro do crente. Tá? E a circunstância do mundo que nos cerca por fora não pode tirar. Pense comigo. A minha alegria é gerada dentro. A provação me atinge por fora. Logo, ela não vai atingir nunca aquilo que é a minha essência, aquilo que é a minha alegria. Alegria, alegria. Aleluia, aleluia. Eu costumo dizer isso, já disse isso aqui. Costumo dizer isso. Tenho muito isso como um exemplo para dar. Que você já deve ter percebido, você sai muitas vezes para visitar alguém que está passando por uma provação. Está passando por uma luta, uma enfermidade, uma perda, seja lá o que for. E muitas vezes você, quando chega lá, você sai mais edificado do que você chegou. Você, quando chega lá, você acha que vai encontrar alguém lá, sei lá, desesperado, alguém que está com a fé abalada. E muitas vezes você sai de lá renovado. Como pode? Como pode? Alguém está passando por isto, alguém está enfrentando esta situação, e mesmo assim está vivendo esta alegria, esta paz com Deus. Sabe por quê? Porque a alegria do crente, ela é gerada dentro. A alegria do crente, ela tem nome. A alegria do crente é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Preste atenção nisso. Cristo, Ele nos dá a alegria pela transformação. O mundo nos oferece alegria pela substituição. Já parou para ver isso? O mundo, enquanto Cristo, Ele nos dá esta alegria pela transformação, o mundo nos oferece uma alegria pela substituição. Aquelas pessoas que não têm Deus estão sempre à procura de alguma coisa. Aí eles vão procurar alegria no álcool. Ele vai procurar a alegria na prostituição. Ele vai procurar alegria nos vícios, nas drogas, em tantas coisas que o mundo começa a oferecer a ele. Porque a alegria mundana é por substituição. Já a do crente não. A alegria do crente é por transformação. Ele pega aquela pessoa que está na sarjeta, viciado no álcool, ele transforma e dá alegria. Ele pega alguém que vive uma vida amoral, ele transforma e dá alegria. Ele pega alguém que está no meio das drogas, ele transforma aquela pessoa e dá alegria. A alegria do crente é por transformação, não por substituição. É Ele gera em nós. Aí Paulo vai dizer assim, ó: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação, oh aleluia, do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual seja a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus. Ele diz: não
não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Essa transformação que Paulo fala aqui em Romanos 12:2, a palavra ali no original é metamorfoseai, metamorfose, é uma transformação que acontece de dentro para fora. A alegria do crente é gerada dentro, a alegria do crente é gerada dentro, é no interior. Ele vai transformar, ele vai tirar aquilo que não agrada, ele vai transformar e colocar alegria. Isso aqui é, como diz as Escrituras em João capítulo 16, uma página aí anterior, os versículos 20, 21 e 22. Isso aqui é igual a mulher que dá à luz a um filho em meio à dor. Está ali naquela dor, mas quando a criança vem, ela esquece a dor, porque está com fruto. Crente é assim, irmão. Ele está no meio da dor, mas ele diz: eu tenho Cristo. É verdade? Ele está no meio da provação, da luta, da dor, da calamidade, mas ele sabe que Jesus está com ele. O apóstolo São Paulo, ele mesmo tinha um espinho na carne. Ele foi pedir a Deus que tirasse, e Deus diz a ele: Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Ele tendo a dor, ele tendo o espinho na carne, mas ele não perdia a alegria. Essa alegria, ela não pode ser tirada de nós. A dor, irmãos, ela é transformada em meio à alegria que nos fortalece. É por isso que o cristão, ele vence os prazeres substitutos que o mundo oferece. É por isso que o cristão, ele não se rende diante das propostas mundanas. É por isso que o crente, ele não se deixa levar diante daqueles prazeres efêmeros que o mundo tenta a oferecer. Porque a alegria dele está no Senhor, e a alegria de Deus nos basta. Não se engane. As propostas do mundo são atrativas aos olhos. Aquilo que o mundo oferece, se você não estiver alicerçado em Cristo, você se deixa levar. Mas o crente que está alicerçado em Cristo, ele tem esta alegria no seu interior. E ele está dizendo que ele te dá a alegria para você vencer o mundo. Aleluia. Te dá alegria para vencer o mundo. Quando você, irmão, está alegre em Cristo, as propostas do mundo de nada adianta. Precisamos buscar aprofundar o nosso relacionamento com Jesus. Eu digo isso, irmão, com muita seriedade nessa noite para vocês. A igreja precisa aprofundar o seu relacionamento com Jesus. Muitas vezes, se você não se vigiar, você se torna um religioso. Se você não abrir os olhos, você se torna um religioso, um mero religioso. Vem para a igreja apenas porque virou costume. Hoje é quarta-feira, tem culto. Hoje é sábado, tem escola bíblica. Hoje é sexta, tem círculo de oração. Hoje é domingo, tem culto. E você fica vindo quase que no automático. Mas ele está dizendo: eu quero aprofundar o relacionamento com você. Você precisa voltar a falar com ele. Você precisa voltar a se relacionar com ele. Você precisa voltar a chorar nos pés dele, buscar aprofundar o relacionamento com ele. Aleluia. Mas pastor, o que é que ele nos dá mais para vencermos o mundo? Ele nos provê a sua palavra. Olha o que o versículo 14 diz: dei-lhes a tua palavra. Dei-lhes a tua palavra. O nosso segundo recurso para vencermos o mundo é a palavra de Deus.
Primeiro, a alegria. Segundo, a palavra de Deus. É o que ele diz aqui para nós no versículo 14. Por 2 vezes, nessa oração sacerdotal, Jesus ele menciona a dádiva da palavra. Eu já falei com vocês aqui no versículo 8. Porque lhes dei as palavras. E agora, no versículo 14, ele repete novamente: dei-lhes a tua palavra. Uma vez que estamos vivendo num mundo enganado e num mundo falso, possuímos a verdade da palavra. E isso aqui, irmão, se torna algo essencial para nós vencermos o mundo. Você está vivendo em um mundo de engano, em um mundo de mentira, em um sistema do mundo corrompido. Mais do que nunca, você precisa da palavra de Deus. Não é a minha palavra, não é a nossa palavra, mas a palavra de Deus que vence a falsidade desse sistema mundano, a falsidade do sistema deste mundo. A palavra de Deus vence tudo. A palavra de Deus tem tanto poder que a Bíblia diz que o mundo material foi criado pela palavra de Deus. E disse-lhe Deus: haja, e houve. E isto aqui é o resumo da criação. Deus dizia: haja pela palavra, e as coisas passavam a acontecer. Pela palavra do Senhor foi feito os céus. Você lê na Bíblia. Lá no Salmo 33, os versos 6 e 9 diz: pois ele falou, e tudo se fez. Ele mandou, e logo apareceu. É pela palavra. A mesma palavra que criou o universo, diz Pedro, lá em sua carta, capítulo 2, capítulo 3, versículo 7. A mesma palavra que criou é a mesma palavra que sustenta o mundo. Tudo, irmão, no mundo criado, com exceção do homem, obedece à palavra de Deus. Só o homem que tende a desobedecer. Tudo que foi criado por Deus, com exceção do homem, obedece à palavra. Só o homem que tem essa tendência de desobedecer a palavra. Saber, irmãos, como a palavra de Deus, ela nos ajuda a vencer o mundo, é uma coisa muito importante. Aprendermos, sabermos como essa palavra, ela nos ajuda a vencer o mundo é importante. Para começar, essa palavra ela expõe o mundo como ele realmente é. Se você observar, a Bíblia diz que Ló ele estava impressionado por Sodoma, mas Abraão não. Por quê? Por que Ló estava impressionado e Abraão não? Porque Abraão ele tinha os olhos sobre uma cidade melhor, como diz Hebreus, capítulo de número 11, versículo 10. Tivesse Ló consultado a Abraão, ele não teria entrado na enrascada que ele entrou. A palavra, ela nos expõe o mundo como ele realmente é. Tivesse Moisés sido ali cativado pelo prestígio dos prazeres do Egito, ele não teria deixado o palácio e tendo sido usado por Deus como ele foi, conforme diz Hebreus 11, 26. Então, a palavra, ela tem o poder e a capacidade de nos expor o mundo como ele realmente é. A Bíblia ela nada tem a dizer de bom sobre o sistema do mundo. Se você observar, a Bíblia vai dizer que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Olha, e nada de bom ela tem que falar sobre a sabedoria do mundo, sobre o sistema do mundo. Nada ela tem a dizer de bom sobre este mundo. Ela diz que a amizade deste mundo é inimizade para com Deus. Tiago capítulo 4, versículo de número 4. Ela vai dizer que o amor do mundo rouba-nos o amor do Pai. Está lá em 1 de João capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Nada de bom ela fala sobre o mundo. Ela diz que Satanás é o príncipe deste mundo. João 14, 30. Ela diz que a aparência deste mundo passa. 1 Coríntios 7, 31. Ela diz que, ora, o mundo passa. 1 de João 2, 17. Nada de bom sobre o mundo ela tem para falar para nós. A palavra de Deus, ela não nos revela somente
a verdadeira natureza desse sistema mundano, mas ela explica detalhadamente a nossa relação pessoal com esse sistema. Observe aqui, um verdadeiro crente, ele será odiado pelo mundo, não porque ele seja ofensivo, mas porque ele representa Jesus Cristo. Preste atenção nisso aqui que eu estou dizendo. Um verdadeiro crente vai ser odiado pelo mundo. Mas não é porque você se torna alguém agressivo, não é porque você ofende as pessoas, não. Você se torna odiado pelo mundo porque você representa Jesus Cristo de Nazaré. E a Bíblia nos fala sobre isso. Se você ler João, capítulo 15, versículo 18, 19 e 21, ele vai nos dizer isso. O mundo ele vai nos odiar. Um verdadeiro crente será odiado. E eu digo mais, é uma coisa muito perigosa, quando o mundo ele ama e honra um crente. Quando o mundo ele ama e honra um cristão, abre os olhos. Eu fico até cismado, irmão, quando eu vejo esses crentes famosos sendo bajulados nos programas de televisão. Alguma coisa de errado tem. Porque a Bíblia diz que no mundo nós somos odiados. Quando você vê uma pessoa batendo no ombro de um crente, nesse aqui é realmente um verdadeiro crente. O mundo te afagando, o mundo te elogiando, alguma coisa de errado tem. Começa a olhar na tua vida o que tem de errado. Porque um verdadeiro crente, ele é odiado pelo mundo. O sistema do mundo, irmão, ele bate na gente o tempo todo, ele persegue a igreja. Tudo que você vê aí fora, você olha nas redes sociais, cada dia, todo momento, todo instante, a igreja apanha, a igreja é perseguida, a igreja é massacrada, Cristo é zombado, é ridicularizado. Você olha as escolas de samba, os temas todos ofensivos para com Jesus Cristo, é assim ou não é? E não fala de ninguém, só do cristianismo. Só o cristianismo que é o alvo. Irmão, você entenda, um verdadeiro crente, o mundo odeia você. E você precisa desta palavra para vencer o mundo. Paulo declarou que ele e os outros apóstolos eram um espetáculo para o mundo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 9. A palavra grega que o apóstolo usa aqui, traduzida por espetáculo, significa teatro. O verbo significa expor publicamente, colocar sob vergonha. O mundo ri de nós e não nos leva a sério. Esta é a realidade que você precisa entender. Você tem que ter a palavra de Deus para poder vencer o mundo. Mas que é isso? O apóstolo São Paulo ainda escreve mais. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 13, Paulo vai dizer que ele e os demais apóstolos eram a escória. Você imagina isso? Paulo vai dizer que ele e os demais apóstolos para este mundo, eles eram a escória, que eles eram a escória do mundo. A palavra aqui significa recusa, refúgio sem limpeza. Refúgio, irmãos, é aquilo que nós jogamos fora porque não tem valor. O mundo, ele não valoriza a igreja, não importa quantos sermões você pregue, não importa quantos sermões preguemos, é impossível o sistema do mundo e o cristão caminharem lado a lado. É o que Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 6. Não queira se associar com o mundo, porque não tem como você andar associado com o mundo. Não tem como você ser um verdadeiro cristão e andar de mão dada com o mundo. Negócio e hoje em dia está um caso sério, né? Todo mundo hoje se diz cristão. É assim ou não é? Todo mundo hoje se diz cristão. Aí é cristão que senta com pessoas profanas,
pessoas profanas, pessoas que servem ao diabo, pessoas que atacam a igreja. Aí está lá o cristão sentado na mesma roda com ele, sendo elogiado. Alguma coisa de errado tem. Alguma coisa de errado tem. Você tem que entender que esta palavra que você prega, que a pessoa que você representa, o mundo odeia, por isso ele vai atacar a você. E eu digo, irmãos, é bom, porque a Bíblia diz que só atiram pedra em árvores que dá fruto. Então você está aqui no mundo pregando a palavra, e alguém se levantar contra você, você diz assim: graças a Deus, eu estou no caminho certo. Ruim seria se eu estivesse pregando a palavra e estivesse me afegando, me elogiando. Um dia o apóstolo São Paulo estava pregando, e de repente uma mulher cheia do cão começa a elogiar Paulo. Estes homens que vos anunciam o evangelho, verdadeiramente são servos de Deus. O que ela estava dizendo era verdade. Mas você não tem que receber elogio do cão, não. Você não tem que se associar com o mundo, não. E o problema ali, naquele contexto, era justamente o problema de associação. O evangelho estava chegando pela primeira vez do que hoje conhecemos como Europa. A igreja de Filipe. Logo o diabo chega e começa a testemunhar dos apóstolos. Lá na frente, alguém poderia dizer: não, os apóstolos, esse cristianismo e aquela religião ali da pitonisa é a mesma coisa. Você não lembra que quando ele pregava, ela elogiava ele? Aí Paulo, a Bíblia diz que ela fazia aquilo dia após dia. Aí a Bíblia diz que Paulo, ele vai sendo ali confrontado, ele vai ficando revoltado com aquela situação, até que um dia ele chega e repreende aquele espírito em nome de Jesus Cristo. Sai dela! Eita. Irmãos, o mundo não nos ama. Aleluia. A palavra de Deus, ela dá-nos a dinâmica do que nós necessitamos para viver no mundo e ainda assim não sermos do sistema do mundo. A Bíblia vai dizer, a palavra de Deus, ela vai nos dizer que ela é a nossa comida e bebida espiritual. Ela é a nossa luz, a nos guiar. Ela é a nossa companhia. Quando o mundo está a nos acusar, a Bíblia vai dizer lá no Salmo 119, é cheio desses textos bíblicos para te fortalecer. Ela vai dizer que a palavra, ela é a nossa espada. Efésios capítulo 6, versículo 17, é pela palavra que você vai vencer, é pela palavra que você vai lutar, é pela palavra que você vai vencer o mundo. Como um homem bem-aventurado, lá do Salmo 1, nós podemos meditar na palavra e por ela, irmãos, controlar como devemos andar para a glória de Deus. A Bíblia tem resposta para tudo. O sistema do mundo, naturalmente, ele odeia a Bíblia e tem tentado destruir a Bíblia de todas as formas. Quantas besteiras você não já ouviu por aí? Quanto tempo as pessoas tentam destruir a Bíblia? Desde que o mundo é mundo, que as pessoas se levantam contra a Bíblia. Tentaram destruir a Bíblia, tentaram prender a Bíblia, tentaram rasgar a Bíblia, tentaram dizer que a Bíblia não adianta. Não adianta. A Bíblia, ela permanece, ela é firme. Satanás negou a palavra de Deus. Faraó riu da palavra de Deus. O rei Joaquim queimou a palavra de Deus, segundo Jeremias capítulo 36. O mundo de hoje, ele tenta relegar a Bíblia à prateleira de uma biblioteca com outros livros religiosos antigos. Mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é o livro que vai fazer a diferença. Não adianta. Nada pode prender a Bíblia. Nada pode prender a Bíblia. A Bíblia é a palavra, nada pode detê-la. A palavra de Deus, ela é essa ferramenta que Deus tem nos dado
para que você possa caminhar nesta terra, para que você possa vencer o mundo. Primeiro, Ele te deu a alegria. Segundo, Ele te dá a palavra. Mas essa palavra de Deus, ela permanece. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 25, a parte A, vai dizer: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Nada vai poder se levantar contra esta palavra. Aleluia. Glória a Deus. E esta palavra ainda, irmãos, estará aqui no mundo, tempo depois que todos os reis, que todos os filósofos, que todos os ateus passarem, a palavra permanece. Não é de hoje que se levantam contra ela. Até no meio da igreja tem se levantado falsos teólogos aí. Vamos atualizar a Bíblia. Quem ouviu isso um tempo desse atrás? Um pastor até conceituado do Brasil, que abraçou o esquerdismo, abraçou a teologia liberal, e hoje está aí uma desgraça para o mundo evangélico. Foi expulso da própria convenção que fazia parte. Aí vem com essas besteiras. Temos que atualizar a Bíblia. A Bíblia está, muitos textos da Bíblia está caduco. Olha, tu vai passar e a palavra de Deus permanecerá a mesma. Você vai passar e a palavra de Deus permanecerá para sempre. Uma das coisas que causa mais dano ao ministério da palavra é o descaso da igreja. Aprenda isso nessa noite. Eu quero dizer para você, uma das coisas, irmãos, que causa dano ao ministério da palavra é o descaso da igreja, muitas vezes. Você observa que as pessoas estão interessadas em qualquer tipo de culto e de movimento, mas é o culto do ensino da palavra. Observa as escolas bíblicas, a frequência, os cultos de ensino, a frequência, quando comparado com outros cultos de festividades que temos. A igreja muitas vezes se torna culpada neste quesito por causa do descaso que ela dá à palavra. Em muitas igrejas por aí, é louvor, quando está 15 para as 9, 20 para as 9, aí vai pregar. Pregar o quê? Pregar o quê? Tem canto por aí que é tanta cantoria nesse mundo. Aí quando chega faltando 10 minutos para as 9, aí o pastor diz para o pregador assim: irmão, falta 10 minutos aí, vê o que você faz aí com esse tempo. O descaso que é dado para a palavra. Isso é uma das coisas que muitas vezes também causa dano nesse ministério da palavra. Tem canto que você vai que você fica assustado. Eu não vou dizer por questão de ética, mas já estive em igreja para pregar. E tinha 9 departamentos escalados da igreja. O pastor saiu escalando o pessoal do campo todo. 9 departamentos para cantar. E eu quase que dizia para Nossa Senhora: quer que eu vou pregar hoje aqui? Eu não tinha mais tempo mais não, irmão. E ainda tinha ceia para celebrar. Digo, meu Pai Celestial, como é que pode isso? Mas em contrapartida, ainda tem aqueles pastores que velam pela palavra, aquele que zela pelo tempo da palavra, do mesmo tempo que você encontra, do mesmo jeito que você encontra pastor que dá o descaso à palavra. Eu também posso dizer que já fui em igreja pregar em Santa Ceia, e o pastor me deu 1 hora para pregar em Santa Ceia. Geralmente 1 hora dá em culto de doutrina. Na Santa Ceia, que tem aquele ainda, o cerimonial é menos tempo. Mas tem pastores que ainda zelam pela palavra. Você não pode dar descaso à palavra. O ministério da palavra é essencial para manter você vivo, para manter você de pé. Entenda isto: a palavra é a ferramenta que Deus também te dá para vencer o mundo. O mundo. E eu não quero nem falar aqui, para não ser repetitivo, pois quando nós falamos no versículo 8 desse texto, eu toquei nesse assunto, mas eu poderia aqui destacar também ainda
o descaso que nós damos à palavra quando deixamos ela empoeirando na prateleira da nossa casa, na estante da nossa casa. Pegamos na Bíblia apenas quando vamos para o culto. Em casa, não lê. Não pega a Bíblia para ler um texto, para meditar num versículo. E tem crente que ainda é supersticioso, que deixa a Bíblia na estante aberta lá no Salmo 91. Meus irmãos, precisamos ter sede, voltar-se para o estudo da palavra. É ela que vai te dar vida, é ela quem vai gerar recursos para que você possa vencer o mundo. A palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. Terceiro lugar, ele nos provê também a nossa identificação com Cristo. O que é que Cristo faz mais por nós para que nós possamos vencer a palavra? Ele provê a nossa identificação com Cristo. Ele faz com que você se identifique com Ele. Veja aí o versículo 14, a parte B, e o versículo 15. Ele vai dizer: assim como eu não sou do mundo, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Versículo 16. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Ele associa você a Ele. Atente para isso. Estamos unidos a Cristo. Enquanto Ele está no céu, nós estamos aqui neste mundo, mas estamos unidos a Cristo. Naturalmente, aqui está um grande privilégio. Traz consigo também uma tremenda responsabilidade sobre nós. Devemos andar na luz, como Ele na luz andou, diz a Bíblia, 1 João capítulo 1, versículo 7. Devemos andar como Ele andou, diz a Bíblia, 1 João capítulo 2, versículo 6. Devemos nos purificar, assim como Ele é puro, 1 João capítulo 3, versículo 3. Devemos ser justos, assim como Ele é justo, 1 João capítulo 3, versículo 7. Aqui, irmãos, um dia, quando Ele voltar para nos levar para Ele, Ele vai dizer que vai nos mostrar tudo aquilo que é verdadeiro. Está lá, 1 João capítulo 3 e versículo 2. Você precisa saber que é uma honra estar identificado com Cristo, mas ao mesmo tempo é uma tremenda responsabilidade. Você precisa andar como Ele andou. Você precisa ser como Ele é. Ô pastor, como é que eu faço para vencer o mundo? Se associe com Cristo. Como é que eu faço para vencer o mundo? Se assemelhe com Cristo. Como é que eu faço para vencer o mundo? Pareça com Cristo. E esta identificação com Cristo, irmãos, ela dá dignidade e autoridade às nossas vidas no mundo de hoje. Entenda, nós representamos os reis dos reis, irmãos. Não tem razão para ter medo. Você, quando chega nos lugares, as pessoas têm que respeitar mesmo. É para dizer mesmo: olha, chegou o crente. Se está com conversa imprópria, tem que mudar a conversa. Se está vendo coisa que não deve, tem que desligar. Porque o crente chegou. Você tem que se identificar com Cristo, e as pessoas precisam ver Cristo em você. Agora, como colocar esta identificação em prática? Como é que eu posso colocar essa identificação em prática? Primeiramente, buscando uma vida de oração. Eu vou correr aqui, porque eu tenho muita coisa para falar e a hora está indo embora. Em primeiro lugar, buscando uma vida de oração. A Bíblia está cheia de exemplo. Toma um exemplo de Daniel. Buscando como é que eu vou me identificar com ele? Buscando uma vida de oração. Uma outra maneira de você se identificar com ele é você buscar imitar a Cristo na sua vida diária. Está lá, 1 João capítulo 1, versículo 6. Como é que eu faço? Leia, irmãos. Estude os evangelhos. Veja como Jesus era. Veja como Jesus falava. Veja como Jesus andava. Começa a imitar a Jesus. Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Começa a imitar Jesus. Começa a parecer com Jesus.
Aí você vai dizer como Paulo diz lá em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, eu vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Você vai começar a imitar Cristo, você vai ser crucificado com Ele, você vai começar a imitar Cristo, é Cristo quem vai viver em você, não é mais a sua vontade que vai prevalecer, é a vontade de Cristo na sua vida. Naturalmente, quando você começar a imitar Cristo, ter Cristo como um padrão na sua vida, o mundo nos tratará da maneira como o tratou. E aí você precisa entender que você vai passar por provações, mas Ele está com você. Irmão, é perturbador ver a falsa visão cristã que hoje em dia está sendo promovida em alguns lugares, em alguns círculos, em algumas reuniões. Pregadores, cantores e até autores, compositores, pregando um evangelho diferente daquilo que a Bíblia ensina. Isso é perturbador. Pessoas distorcendo as escrituras, heresias sendo propagadas. Cada bizarrice que a gente vê. Tem coisa que eu digo assim, eu tenho vergonha de ver isso, eu tenho vergonha alheia de estar vendo isso aqui. Não é possível que as pessoas estejam pregando esse tipo de coisa. Algumas reuniões que dá vergonha da gente dizer que aquilo ali é cristianismo. É perturbador o que muitas pessoas andam pregando e ensinando. É triunfalismo, é prosperidade, é liberalismo teológico, é um fanatismo religioso sem precedente. Eu tenho me assustado, irmão, eu tenho visto cada vez mais, igrejas ditas evangélicas, que parece que é uma religião afro, que parece uma reunião de pessoas da macumba, da feitiçaria, da umbanda, sei lá qual é o nome que dá, de outra religião, não cristã, de outra religião, do mesmo jeito. Outro dia eu vi uma cena no Instagram de um culto desse, uma mulher com um vestidão rodando a baiana dentro da igreja lá, e embaixo muitas pessoas que fazem parte do culto afro comentando embaixo. Essa está cheia de orixás, essa está com não sei o quê, pessoas do meio do candomblé, dizendo que ela estava lá com não sei quem, porque aquilo é tudo menos um culto. Isso nos perturba, isso é perturbador, ver como pessoas estão distorcendo a palavra de Cristo. Mas você precisa pregar a palavra genuinamente como ela é. Quem quiser seguir a religião que quiser, que siga, mas você é cristão, você precisa levantar a bandeira do evangelho de Cristo, não contaminá-la, não negociá-la, não misturá-la. O nosso culto tem que ser bíblico. Aleluia. Quando o mundo ele tenta nos adaptar a ele, devemos lembrar que estamos unidos com Cristo no céu. É o que diz lá, 1 João capítulo 4, versículo 17. Porque qual Ele é, somos também nós no mundo. Você é um representante dele aqui na terra. Nós estamos, irmãos, aqui representando Cristo. Estamos levando o seu evangelho a este mundo caído. É a sua função, é a minha função. É a palavra que tem que ir. Enquanto Ele está nos representando no céu. É Ele quem diz isso. Você precisa estar ciente que você vai vencer este mundo pela palavra, pela alegria e também pela identificação que você tem com Cristo Jesus. Aleluia. Mas deixa eu encerrar essa mensagem. Por fim,
Ele também nos provê a intercessão de Cristo em nosso favor. Ele diz, lá no versículo de número 15, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Como é que eu faço para vencer o mundo, pastor? Primeiro, tendo alegria em Cristo. Segundo, pela palavra que Ele me deu. Terceiro, pela identificação com Cristo. E quarto, para vencer o mundo, eu conto com a intercessão de Cristo em nosso favor. Aleluia. O mundo ele precisa de nós, irmãos, por isso Cristo intercede a nosso favor. Não podemos viver isolados no mundo. Nós somos necessários. Ué, pastor, então eu vou fazer o quê? Eu vou ficar dentro de 4 paredes? Não, você tem que ir lá fora. Você não pode viver isolado no mundo. O mundo precisa de você. Mas ele me odeia, mas ele precisa de você. Mas ele me persegue, é que ele está cego pelo Deus deste século, pelo Deus deste mundo. Mas quando chega o evangelho de Cristo, as portas do inimigo caem, o evangelho avança, vidas são transformadas. Mas é preciso que você vá e leve este evangelho. Não podemos viver isolados no mundo, irmãos. Somos necessários ao mundo, e é através de nós que a mensagem de reconciliação da cruz de Cristo será levada. A Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus. Você entende isso? Você tem um evangelho nas mãos para pregar. Paulo diz assim, o evangelho é poder de Deus. Ali no grego, a palavra é dunamis. Se a gente for traduzir literalmente para o português, seria dinamite. Ele está dizendo que o evangelho é uma arma, é uma dinamite. O evangelho é uma dinamite, é o poder de Deus, é uma dinamite de Deus, é um dunamis de Deus, irmãos. Quando você abre a sua boca para pregar o evangelho, não, irmão, vai cair por terra, as coisas vão cair por terra, o inimigo vai cair por terra, o poder de Deus vai ser manifestado, o seu nome vai ser glorificado. Você está levando, irmão, o evangelho de Cristo. Você está levando o poder de Deus. Tem que entender que você não tem que ficar enclausurado dentro de 4 paredes, não. Nós somos necessários para o mundo, somos necessários para avançar com o evangelho do reino de Deus. Você tem uma dinamite para pregar. E ai daquele que se levanta contra. Ai daquele que se levanta contra. Essa semana eu estava conversando com o irmão Paulo. Faz o trabalho aqui todo domingo de manhã na feira. Aqui na feira. De manhãzinha. Quem quiser pregar, que tem gente que só quer pregar na igreja, né? Na igreja. Pastor, não me dá oportunidade. Vá para a feira, irmão. Tem lá, o irmão Paulo vai lhe dar oportunidade. Ele e o irmão Castelo. Está lá pregando na feira. Aí diz que um desses cabas de banca lá disse assim: se não baixar o som, vou chamar a polícia. Ameaçou. Aí disse: irmão, o cabo aí tá valente, mandou baixar o som, abaixa ali um pouquinho o som. Aí o irmão Paulo disse uma coisa interessante. Isso eu observei que aquele cidadão passou a manhã todinha e não vendeu nada. O castigo dele, irmão, quem se levanta contra esse evangelho quebra a cara, não adianta. Não adianta. Não adianta se levantar contra a igreja de Cristo. Não adianta. Tertuliano, no 2º século depois de Cristo, ele disse que quanto mais eles manchavam as arenas com o sangue dos cristãos, mais o evangelho de Cristo crescia, 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 crescia. Você não pode viver alheio ao mundo. Não é a perseguição que vai te calar, não é a perseguição que vai te afrontar. Não podemos, irmão, nos abster dos problemas e das dores do mundo. Temos que ter compaixão deste mundo. O mundo está perdido e você tem o evangelho de Deus, o poder de Deus para curar o mundo. Ele está intercedendo
intercedendo por você no céu e você na terra sendo seu embaixador. Ele intercede: Pai, livra do mal, e você pregando, e você evangelizando, e você falando. Irmão, você tem liberdade de pregar, você tem liberdade de anunciar. Muitos países por aí é proibido até entrar a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, para entrar, tem que entrar escondida, tem que entrar lá. Se alguém pega com Bíblia, tem país por aí que prende a família toda, e você tem liberdade de ter, sei lá quantas Bíblias você queira, tem em casa. Na última vez que eu fui contar quantas Bíblias eu tinha em casa, chegou na 130, eu parei de contar. Eu digo: meu pai, a Bíblia é demais, aleluia. E você chega e fica com medo de falar a palavra, irmão. Fale a palavra, seja ousado, pregue a palavra. Às vezes o mundo vai tentar intimidar você, mas você não pode ser intimidado pelo mundo, não. Romanos 12:2, ele fala: não vos conformeis com este mundo. Você não tem que se conformar com este mundo, não. Eu não posso permitir que o mundo ele entre na igreja, mas eu tenho que crer e pregar que a igreja tem que invadir o mundo. Ele está intercedendo por você no céu. Faça a obra dele na terra. Não perca a oportunidade de falar de Jesus. Às vezes surge uma oportunidade, às vezes você não tem que ser inconveniente. Tem lugares realmente que você não pode chegar e já ir lá e pregando a palavra abertamente. Você fica observando, lá na frente vai ter uma fala, vai ter uma palavra, vai ter algo que vai entrar que vai abrir uma brecha para você. Você fala. Eu lembro que um dia eu estava no dentista, e o dentista era ateu. E ele soube que eu era crente, soube que eu era obreiro. Na época eu era presbítero, ele perguntou o que era isso, e eu expliquei para ele. Aí ele metia o negócio na minha boca e começava a criticar o cristianismo. O negócio na minha boca, eu me lembro, querendo falar, e ele sem deixar. Aí eu puxava a mão dele aqui. Aí um dia ele disse assim: eu não entendo esse negócio de crente, bota nos carros, Deus é fiel. Ele disse isso. Eu disse: olha, que eu queria. Aí eu dizia: deixa eu falar aqui com a boca, porque de água, aquele negócio na boca, aquela broca voando. E eu puxei a mão dele aqui. Aí disse: você não sabe porque ele diz Deus é fiel? Ele está fazendo uma declaração. Que declaração? Ele está dizendo que Deus é tudo para ele. Ele está louvando a fidelidade de Deus. Ele está dizendo: Deus é fiel. Se eu estou de pé aqui hoje, é porque Deus é fiel. Se eu estou no meu transporte, é porque Deus é fiel. Se eu me levantei de casa, é porque Deus é fiel. Se eu acordei, é por causa da fidelidade de Deus. Se eu tenho saúde para trabalhar, é porque Deus é fiel. Ele está declarando: Deus é fiel. Aleluia. Não perca a oportunidade de falar. Ele está dizendo que você precisa vencer o mundo, e Ele está te dando alegria. Você precisa vencer o mundo. Ele está te dando a palavra. Você precisa vencer o mundo. Ele está dizendo: fique parecido comigo, fique parecido com Jesus. Ele está dizendo: se você quer vencer o mundo, descansa, deixa que eu estou aqui em cima intercedendo por você. Aleluia. A palavra vence o mundo. Que Deus em Cristo te abençoe. Convido todos a estar em pé, lembrando